Acho que agora foi. Foi. Já tá. É. O pessoal deve estar chegando aí agora. O pessoal que está chegando, boa noite para vocês. Hoje é 2 de novembro, são 8 e pouco aí da noite. Não dá para ver porque meu celular que está fazendo a transmissão ao vivo. Nós tivemos uma outra trágica notícia nessa noite, que mais um soldado da Polícia Militar aqui do Espírito Santo cometeu suicídio. E eu tenho escutado isso com muita frequência dos policiais capixabas. Tem uma pesquisadora da UERJ que recentemente publicou dizendo que no Brasil a Polícia Militar tem 4 vezes mais chance de cometer um suicídio do que uma pessoa normal. Por N fatores, né? E aí tivemos esse ato trágico, né, que é o soldado Bonomo, que cometeu esse suicídio nessa noite, e entre outros soldados. E aí eu fiz contato com o Dr. Bernardo. Dr. Bernardo é médico, psiquiatra, está aqui do lado. Dr. Bernardo tem feito um serviço com os policiais capixabas aqui através da Associação dos Cabos e Soldados. E eu marquei esse ao vivo para escutar o que está ocorrendo com os policiais capixabas. Depois, claro, todo mundo sabe, teve uma greve da polícia aqui no Espírito Santo em fevereiro, e da onde começou, né, e que eu acredito que possa ser a partir daí que começou esse número crescer assustadoramente. Sim. Né? E aí o Dr. Bernardo se colocou à disposição para responder todas as questões. Eu vou colocar aqui algumas dúvidas minhas, pessoais, porque são números alarmantes. A gente não vê isso na polícia, nenhuma polícia do mundo, nem na polícia americana, enfim. E aqui no Brasil, quer dizer, ela colocou, essa pesquisadora falou que tem 4 vezes mais chance de cometer um suicídio, um policial no Brasil, só que no Espírito Santo isso está ainda maior. Então, doutor Bernardo, a gente, se você quiser mandar um alô para todo mundo aí, nós estamos aí com mais de 1.000 e poucas pessoas ao vivo acompanhando, é um número expressivo, então as pessoas estão também querendo saber o que está acontecendo com a polícia no Espírito Santo. Você que é um médico, psiquiatra, sempre escuto no meio dos policiais que você é a pessoa a qual eles procuram, pede ajuda, pedem socorro. E aí me diz o seguinte, você entrou com esse trabalho com eles a partir de que momento? Em que situação que exigiu o seu trabalho fosse dado início com eles aqui? Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que, para mim, os policiais são essa minha atuação com os policiais, com a Polícia Militar. O que eu posso fazer por eles é uma espécie de missão. Eu me sinto com um norteamento na vida, uma motivação a mais para poder estar ajudando esses rapazes e moças que pediram com tanto desespero a minha ajuda em fevereiro desse ano, e eu nunca neguei. Talvez não saibam, porque eu nunca falei em rede, nenhuma forma de mídia. O Marcos é a primeira pessoa que está me proporcionando isso, me possibilitando de estar falando para um número maior de pessoas. Eu creio que durante a paralisação, a greve da polícia, eu tenho atendido mais de 2.000 policiais. Isso é um número muito chocante, e eu fiquei muito pasmo com isso, porque eu fui o único médico na ocasião que naturalmente atendeu um número expressivo dessa forma. Acredito que mesmo a níveis mundiais, eu acho que em 3 semanas ser atendido 2.000 pacientes em níveis de risco de suicídio iminente, de suicídio, de homicídio e dos mais graves acidentes possíveis. Eu faço tudo, eu fiz tudo para poder ajudá-los. Isso não é divulgado, as pessoas não sabem o que está acontecendo aqui no Espírito Santo. Hoje eu estou muito enlutado, eu estou me sentindo muito mal.
pelo falecimento de um grande guerreiro, meu paciente muito querido, o soldado Bonomo, que cada um deles é como se fosse um filho para mim, que eu pessoalmente já cheguei a internar, inclusive, no hospital psiquiátrico. Eu pessoalmente fui com ele, em termos de responsabilidade. Ele atentou contra a própria vida e se matou com um tiro no crânio, na cabeça, nessa madrugada. E os índices de suicídio, como o Marcos estava falando, são alarmantes, são altíssimos, naturalmente não são divulgados, não podem ser divulgados. Nesse momento em que eu falo aqui, eu já recebi algumas mensagens de alguns policiais falando em suicídio, inclusive. Então, eu tento fazer o máximo, eu entrego a minha vida à prevenção do suicídio, tratando os policiais, porque eu acho que eles me elegeram também um pouco como médico, porque talvez eu tenha sido se não o único que não tenha negado atendimento. Existia um atendimento no Hospital da Polícia Militar, mas sentiram talvez acolhidos por mim durante a paralisação, e até hoje eu atendo constantemente policiais militares. Então, essa procura foi muito intensa em fevereiro, durante a greve. Você disse que num dia você atendeu 5, no outro já eram quase 100, você teve que fazer uma dinâmica, atender em grupo para poder dar conta, porque você ficou também sem dormir, ficou preocupado com a situação, com a saúde emocional deles, né? Foi mais ou menos por aí mesmo, né? A saúde emocional era, inclusive, integridade física. Eu atendi, acho que no primeiro dia, 20 e poucos policiais. Eu achei isso um absurdo já, um número alto, eu não sabia o que estava acontecendo, bem que até no segundo dia eu atendi 125. Então, esse número é algo completamente descabido, e pessoas armadas em estados desesperadores. Eu fui começando a perceber muito, eu sou uma pessoa muito observadora e curiosa, e é porque que chegou aquele momento. Então eu tinha que selecionar, eles tinham que ser afastados imediatamente e tinham que dormir. Era isso que eu precisava, uma estafa mental, física e psíquica absurdas, pessoas com sintomas psicóticos já, delírios e alucinações na minha frente, com um comportamento cada vez mais próximo do animal. A cada dia que se passava nessa paralisação, eles iam tendo comportamentos mais hostis consigo próprio, com os outros, pessoas perdendo 10 quilos em uma semana, em 2 semanas, gritando muito, chorando compulsivamente e de uma maneira realmente estarrecedora, impressionante. Então, esse número foi cada vez extrapolando mais a ponto de eu perder as contas, como eu disse. Porque muita gente acha assim, né? Eu tenho escutado assim, mas até uma expressão no meio, né? Se sabia que era pau, veio porque quis, né? Porque policial tem que ter um controle emocional maior, porque policial até sabe que vai ser exigido, que policial, tudo assim. Sempre imagino que a partir do momento que ele coloca a farda, ele se torna algo inviolável, intocável, fora de qualquer dor, de qualquer sentimento e tal, e não é assim, é um ser humano que está ali. E quer dizer, se em todo o Brasil já tem essa predisposição de que tem 4 vezes mais chance de cometer um suicídio, e aqui no Espírito Santo isso se tornou ainda maior por esse fato, a partir dessa greve que teve em fevereiro, é algo que a sociedade tem que parar e começar a entender desse problema, tem que começar a se questionar, ter ciência, eu acho que não estão nem sabendo o que acontece. Exatamente, ter ciência desse problema que eles estão passando, não julgar, muito pelo contrário, acolher. Dr. Bernardo está praticamente sozinho nessa caminhada, recebendo esse número absurdo de quase 2.000 policiais sendo atendidos aqui no Espírito Santo, na clínica dele, no consultório dele, né? É um número que, igual ele falou, eu também nunca ouvi falar em nenhuma parte do mundo algo desse volume, desse número, nunca vi. De guerra. Exatamente. E aí tem alguns casos específicos aqui que eu queria ouvir de você, como é que foi essa caminhada deles, né? No caso do soldado Nero,
que estava com um atestado, né, de afastamento, e mesmo assim desconsideraram e prenderam ele. Esse atestado foi você que emitiu, ou foi outro doutor, outro psiquiatra? Eventualmente, né? Sim. Mas é comum o fato de ele ter sido preso mesmo com atestado de afastamento psiquiátrico, enfim, eu queria discutir. A arbitrariedade é o que mais há, sempre houve, historicamente, nos homens. Agora o militarismo propicia mais isso. Mas agora, como em graus nunca vistos isso atualmente, tem acontecido. Retaliações, eu não sei de que exatamente, que levam a pessoa talvez a se desesperar em alguns momentos. A função do militar é uma função muito difícil e delicada. São pessoas revestidas de muita autoridade, pessoas muito jovens, revestidas de uma autoridade constante, uma pressão constante, de uma sociedade que quer que acabe com o crime, que melhore o crime, que esteja segura, mas que não os respeita ao mesmo tempo. Eles são muito carentes de afeto, de reconhecimento, eu diria, nesse tipo de coisa. Mas então, havendo um trauma dessa magnitude, faz com que as pessoas... Bom, o problema é que as retaliações, no caso do soldado Nero, no caso de quaisquer outros policiais, inclusive casos de pessoas que se suicidaram, houve casos em que... Bom, eu os considero inaptos para o trabalho, temporariamente, e eventualmente algum outro colega considere o contrário, que eles estejam gozando de uma saúde magnífica. Então, já houve suicídios, já houve pelo menos um suicídio do meu conhecimento, em que eu não aprovei que o policial voltasse, retornasse para a atividade de forma nenhuma, de forma alguma, e quando eu soube ele estava em atividade, por eventualmente algum outro médico ter considerado que eles estavam aptos a estar na rua. Teve uma policial feminina algum tempo atrás também que foi um cenário parecido, né? Ela estava inapta, Exatamente. Tinha sido dado laudo de afastamento e Sim, mesmo assim... emitido por mim. Sim. Essa foi emitida por você. Sim. E aí digo na parte médica, pode um laudo sobrepor ao outro de outro médico para desfazer o laudo anterior? Desculpa uma pergunta. Eu acho que eticamente isso é uma postura muito questionável, né? Porque eu acho que eu sou a pessoa mais apta porque eu estou lidando com a intimidade do policial ou do paciente em questão. Eu sou psiquiatra e eventualmente um dermatologista, alguma pessoa de outra especialidade, vê uma pessoa em 1 minuto, uma vida é avaliada em 1 minuto, coisa que eu avalio às vezes diariamente, em 1 hora por dia, e é desconsiderado. É desconsiderado absolutamente. Isso há que separado, porque isso já é uma forma de apelo que eu faço. Eu acho que isso as pessoas têm que ter ciência do que está acontecendo. Está muito grave, muito, muito grave. As retaliações, as pessoas são muito jovens e às vezes mais velhas também, mas que a pessoa vai tendo um comportamento mais infantil, quando acossada e acuada. Isso é um comportamento até do animal. Então, se eu digo como especialista que uma pessoa não está apta, eu acho que eu deveria ser minimamente um pouco ouvido. Isso não tem havido, não são todos os casos de pessoas que se matam que possa ter acontecido isso, mas já houve. E as pessoas não têm muito suporte, não são escutadas, eles se sentem muito mal. Ou no caso, por exemplo, do Bonomo, ele tinha muitos problemas sérios. E eu sinto assim, demais com o falecimento dele. Esse rapaz, como teria sido ajudado se ele tivesse sido transferido, só voltado para o setor onde ele trabalhava antes? Ele tentou falar, mas nunca foi escutado. Isso são inúmeros casos. Isso não é um caso, isso foi uma fatalidade. Isso são inúmeros casos quando a polícia não está conseguindo trabalhar direito, de forma alguma, nem próximo da normalidade. Porque é o seguinte, gente, pode ser que para alguns
podem pensar o seguinte: então muda de profissão, sai, vai arrumar outra carreira, mas eles estão passando por esse problema porque exatamente que é o sonho deles, né? É a mesma coisa, de repente, o doutor ter que perder o registro dele como médico e ter que seguir outra profissão, ser expulso da polícia, ele nunca mais vai poder exercer a função de polícia. E outra situação é o seguinte: muitos estavam pedindo até a licença, pedindo afastamento, né, se desligando da polícia para não ter essa possibilidade de ser expulso, e estavam tendo negado esse pedido de afastamento para então dar continuidade ao processo de expulsão, ou seja, não estava nem dando a chance a ele de futuramente ele querer voltar para a polícia, seja de qualquer estado. Então, para quem sempre sonhou, no caso dele, ser médico e de repente está vendo na iminência de perder o certificado, a autorização de exercer a função e nunca mais na vida poder exercer a função de médico, é algo que com certeza mexe com o emocional da pessoa, porque tem família, tem esposa, tem filhos, é a sociedade, quer dizer, a pressão é muito grande. Eu queria até aproveitar para vocês aí, que vocês pudessem marcar, compartilhar esse vídeo para as pessoas que estão no meio de outros estados, para as autoridades, para as pessoas que trabalham no estado do Espírito Santo, que possa olhar com mais atenção, porque como o doutor está falando, a situação não está normal, está grave, e eu estou escutando isso pela primeira vez. O que mais me impressionou, que antes de a gente entrar ao vivo aqui, chegou uma mensagem, um WhatsApp, e ele me mostrou a mensagem que era de mais um policial dizendo que estava com esse desejo de tirar a própria vida. Então, é um assunto muito sério, muito importante, que requer muita delicadeza de falar sobre isso, para não incentivar outros a tomar essa atitude. Então, tem que ter esse cuidado também na hora de falar sobre isso, tem essa responsabilidade. Mas o doutor Bernardo estava precisando colocar isso de forma pública do que ele tem vivenciado dentro do consultório. E são pessoas que estão aí para proteger a sociedade, estão passando por isso. A gente tem falado muito, tem cobrado muito da parte da polícia para fazer pela sociedade. E nas minhas viagens para fora, principalmente trabalhando nos Estados Unidos, eu vejo um trabalho muito próximo da sociedade americana com os policiais. E é o que está faltando no Brasil, é a sociedade se aproximar e caminhar junto com os policiais para a melhoria da segurança pública. Eles estão simplesmente sozinhos tomando pedrada de todo mundo, de tudo quanto é lado, seja da imprensa, da sociedade, da própria instituição. Quer dizer, então, como é que eles podem se doar se ninguém está se doando para eles? Né? Eu falo que a única profissão que a pessoa é capaz de dar a própria vida por pessoas que ele nem conhece. Eu daria minha própria vida pela minha família, por pessoas que nem conheço, muito difícil. E eles fazem por isso. Eu já escutei até a estupidez de um apresentador de TV em rede nacional falando que quando o policial morre já era previsto, ele entrou na carreira sabendo dessa possibilidade. É uma coisa absurda pensar dessa forma. Nós tivemos um fórum recente, o Fórum Brasileiro de Segurança, que apresentou um número alarmante de mais de 400 policiais mortos no Brasil. Isso é mais de qualquer guerra americana. O americano, quando eu vou estar lá recentemente, vou para lá recentemente, vou passar esses números, e com certeza o que eu vou passar sobre a situação que o doutor está me passando aqui é algo que seria assim, de parar os Estados Unidos, e o presidente americano estaria aqui no estado para querer saber de perto o que está acontecendo. E a gente vê que a sociedade está ali, só tocando a sua vida e pensando no próprio umbigo. A gente tem que parar de ser individualista e de pensar de forma coletiva. Esse é o nosso grande problema no Brasil. A gente tem que parar de ser egoísta e começar a pensar num todo. O que é melhor para nós e não mais para mim. Aí sim, a gente vai mudar esse país. Mas doutor, você está praticamente de fevereiro para cá trabalhando com policiais. Você já tinha essa experiência, já teve esse contato antes, ou você chegou já no meio do olho do furacão numa situação dessa? Com policiais? Com militares, policiais. A minha formação foi militar. Quando eu digo que a minha formação foi militar, com muito orgulho, a minha formação psiquiátrica foi feita no Hospital Naval Marcílio Dias, na Marinha,
Então, eu atendia militares e dependentes militares em 2003 a 2005, somente militares e dependentes de militares. Então, isso eu creio ser também uma forma de retorno às origens, além de ser uma família de uma família de militares, também de gerações. Já fui militar também em outra ocasião. Eu realmente tenho um apreço muito grande pelo militarismo, pela polícia. Depois que eu abracei e vim conhecer a vida do policial intimamente, eles se confessam a mim, é uma forma de confissão constante e diária, e de no mínimo 10 policiais por dia que eu atendo. Eu vou tendo uma intimidade muito grande com a polícia, cada vez um carinho maior e uma afeição e um respeito que me motivam muito a seguir minha carreira. Eu acho que eu não vou me desapegar nunca mais disso, eu acho que eu tenho plena convicção. Uhum. Agora sim, a sociedade brasileira, em especial a capixaba, vendo uma situação como essa, ela corre o risco? Como é que é? O que você pensa em referente a isso? A sociedade estaria correndo o risco de ver esses profissionais passando com essa dificuldade, com esse problema grave com a saúde mental? Isso gera um risco para a sociedade, ou você acha que não gera? As pessoas trabalhando dessa maneira? Mas sem dúvidas. Inclusive a sociedade não se dá conta disso. Não se dá conta disso por ser manipuladas por meios de comunicação. Não sei que seja nas periferias. Nas periferias as pessoas observam o número de violência, aumento da violência, pela polícia eventualmente não está conseguindo trabalhar com aquele afã, aquele elan, aquela vontade. Como que vai trabalhar tão incentivado assim? Se eles recebem punições, eles não sabem nem sequer porque são punidos, muitas vezes, ou até eventualmente excluídos da polícia. Agora, assim, no meio militar, eu vejo isso bem forte no Brasil, no meio policial militar, essa questão da sua expressão, né, de você não poder se expressar por questões de hierarquia, disciplina e tal. Eu fui militar, mas da Força Armada do Exército Brasileiro, sabia que tinha toda umas regras a seguir. Essa questão de hoje, você também não poder se expressar. Hoje, onde todo mundo se expressa de qualquer maneira, até algumas vezes inconsequentes, né? Só tem inconsequências nas redes sociais, gerando injúria, difamação, enfim, mas não é para esse lado que a gente tem que seguir. Mas o fato dele também não poder se expressar, você acha que isso gera uma angústia, gera uma ansiedade, gera alguma consequência também do policial militar não poder se expressar? Como é que você pensa assim? Sim, naturalmente, numa situação extrema como essa, sim. Mas isso é inerente ao militarismo, sempre foi, porque é a tradição. Aí eu não questiono nada disso, mas vai se manifestar de outra forma. Vai se manifestar no corpo, por exemplo, uma doença. Eu tenho um paciente que me vem à cabeça, sempre vem vários exemplos à cabeça. Um militar agora, que, bom, se isso não é uma forma de se manifestar, o corpo dele está com abscesso, ele tem abscesso no corpo inteiro. Um rapaz jovem e saudável, que até então saudável, com imunodeficiência. Não tem defesa, perda da defesa, adoecimento. Eu acho que isso é uma outra forma de manifestar desânimo, depressão. A gente não se manifesta na oralidade, mas essa angústia vai se manifestar de outra forma. E gera algum tipo de, assim, algum aumento de alguma síndrome assim, de comportamental? Você acha, assim, no caso, assim, um policial acabar contagiando o outro, desmotivando o outro, gerando o outro essa angústia? Sim. Isso acaba... Inclusive hostilidade com o outro. Hostilidade muito grande, algumas pequenas discussões às vezes. Uma pilhéria pode levar uma duelo, uma morte entre dois policiais quase. São reações muito aberrantes às vezes. Desproporcionais. Entendi. Mesmo esses policiais tendo passado na sua formação por um processo não só físico, mas também de controle emocional, porque todos passam, né? Há uma seleção também, né, de provas de psicotécnicos e tal. Você acha que, assim, quer dizer, são pessoas capacitadas para exercer a profissão. Você acha que entrando na profissão é que então isso começa a se startar ou isso já vem de comportamento
passados, familiares, ou isso é o link? Essa situação, inicialmente, para começar, essa situação é sui generis, né? Inédita também, eu acho que eu nunca vi isso, não é questão nem de ser policial, isso é questão que está havendo com a polícia, que houve essa paralisação e a retaliação contínua sem anistia. É uma coisa muito complicada. Então, existe uma coisa chamada, por exemplo, psicose reacional, em que a pessoa pode ter sintomas, o sujeito pode ter sintomas psicóticos sem ter uma estrutura psicótica. Exemplo, delírios e alucinações, não sendo esquizofrênico, por exemplo. Isso é uma coisa muito grave, é muito extremo, e para quem lida com arma, sim, isso é patente. Hoje você falou que já chegou a atender 2.000 policiais. É mais que isso. E desses policiais, tem policiais civis ou é só policial militar? Militar. 2.000 policiais militares. É um número muito expressivo. Muito expressivo. E 20%, né? 20% da tropa. É muito expressivo. Agora, o que você está percebendo? O que você precisaria para que o seu trabalho pudesse ter mais efetividade? Você pudesse sentir pronto, isso agora estamos conseguindo resolver isso. O que você acha que poderia ser feito? Seja por autoridades, pela sociedade, a parte médica, eu não sei. O que você pensa, assim, se lidando com um problema tão grande, tão complicado e tão novo, o que você vê assim, que poderia ser uma ajuda para o seu trabalho, para eles? Assim? O que você acha que poderia ser feito? Ou quem poderia fazer alguma coisa? Eu acho que uma coisa muito interessante que foi feita foi o espaço cedido pela ACS, Associação de Cabos e Soldados, sabe? Que me ofereceu esse espaço aqui num preço bastante razoável. Aliás, eu acho que é o piso que um médico pode receber por consulta, talvez, e para os policiais. Isso aí realmente eu sou muito grato. A ACS, isso custou um pouco a sair. Agora, quanto a autoridades, isso aí não é da minha alçada, criticar autoridades nem nada. O que eu vejo são os efeitos de patologias que estão se desenvolvendo de maneira muito dramática e coletivamente, sem dúvidas. Isso é uma averiguação, isso eu tenho a agradecer na ACS, a reciprocidade, o carinho que os policiais e o respeito que tem por mim, eu tenho por eles. A ACS, para quem pode estar se perguntando, é a Associação dos Cabos e Soldados, aqui do Espírito Santo. Eu também posso deixar aqui, quem quiser fazer alguma pergunta diretamente para o doutor, a gente pode ler aqui e fazer essa pergunta para ele. As pessoas estão dando os parabéns aqui pelo trabalho, pela que você vem exercendo, também esclarecendo essa parte na entrevista. Muita gente pergunta assim, existe algum comportamento que a pessoa possa ter, vamos supor, um parente de um policial, que ele possa estar tendo, que possa ser um alarme, alguma coisa que eu possa pedir para uma ajuda para alguém nessa área? Existe um comportamento assim ou não tem como você identificar um alarmante? Você fala, opa, esse meu primo, esse meu tio, esse meu irmão está precisando de uma ajuda profissional, né? Tem algum comportamento específico ou você acha que... Eu acho que o que eu mais observo, o mais fácil, mais perceptível, é a hostilidade e irritabilidade excessiva. A família às vezes não estava acostumada a lidar com alguns rompantes de agressividade, eu ouço muito dizerem isso, mas eu nunca vi meu filho, nunca vi meu marido, etc. Assim, não é possível. Interessante. A irritabilidade, eu diria, isso... Falta de sono, falta de dormir. Sim. Que acaba gerando, né? Falta de sono, Você até falou... Impaciência, muito, quando eu digo isso, são em graus muito... A profissão já é muito estressante. E agora, nessas situações de adversidade, animosidade, talvez as pessoas não estejam entendendo o grau do que esse médico pode estar falando. Mas os policiais aqui, eu acho que isso não é propagado, vem passando por situações além das adversidades inerentes à profissão, outras criadas ainda artificialmente, que, na minha opinião, poderiam ter algumas discussões, algumas cooperações já ter sido amenizadas, mas não há insistência em que se continue isso.
Eu não sei se querem ver um mar de cadáveres, talvez, né? Não sei. Assim, para quem está chegando agora, eu estou conversando com o Dr. Bernardo Carmo, que é médico psiquiatra e tem feito um trabalho com quase mais de 2.000 policiais aqui capixabas. E recentemente aumentou o índice de suicídio. Ontem, essa madrugada, teve mais um caso que foi do soldado Bonomo. E por isso que eu achei muito importante a gente entrar e fazer uma live para que ele possa explicar que pé que está os policiais capixabas. E como reforçando para quem não escutou, não é hora e não é o local de fazer críticas, de julgamento, muito pelo contrário. Agora é a hora que a gente tem que acolher a polícia capixaba, entender que a gente faz parte do processo da segurança pública, não é só a polícia que faz parte, nós como sociedade também fazemos parte disso, temos a responsabilidade disso. E o doutor está colocando, está se expondo, né, colocando uma situação muito grave que a polícia está, e que assim como ele tem falado, né, dentro do conhecimento dele, e a gente tem que abraçar, nós temos que achar formas de ajudar os policiais que estão enfrentando esse problema emocional por diversos fatores. São agravados, né? Esses problemas são agravados. E é o que eu sempre digo, que poderia ser amenizado. Problemas psicológicos, psiquiátricos já há e são inerentes à profissão. Essa é uma das funções também de eu estar aqui, ou eventualmente outros profissionais também tentarem trabalhar. Mas a situação em que se encontra agora a Polícia do Espírito Santo é uma situação de muito difícil controle. Muito difícil controle. Só medicamente falando, não sei, existem outras formas meio. Eu tento ao máximo escutar e também ver que o policial dê significações a situações, ele observe e ele veja sentido também em algumas ações, por mais estapafúrdias que possam ser. Mas eu acho que a gente tem que tentar ajudar o outro a buscar uma significação e uma busca da identidade moral, redescobrir a identidade perdida. Muitos perderam essa identidade policial porque tanto tinham apreço e afinidade. Porque exatamente é esse que eles entram praticamente em pânico quando pensam nessa possibilidade de perder essa identidade, né? Que muitos sonham com isso, né? Agora, assim, o fato de você também estar se expondo até pela primeira vez, nunca deu entrevista, até te parabenizo pela coragem, porque quando a gente se expõe, eu falo assim, quando a gente sai do estoque e vai para a vitrine, vem pessoas que vão te elogiar, mas vem pessoas que vão criticar, vão apedrejar, vão... você tem algum receio que de repente isso possa acontecer com você no meio médico, no meio das autoridades, alguma coisa, ou você acha que levantar essa bandeira vai valer o preço a ser pago exatamente por estar ajudando esses guerreiros aí capixabas? Não, jamais, não tenho menor medo. Eu não tenho menor medo porque aliás, se eu tivesse que ter medo de alguma coisa, eu não teria atendido nenhum policial durante a paralisação. Nesse sentido, eu não tenho medo não, porque eu estou fazendo o possível para ajudar as pessoas. Eu tenho que ter medo de ajudar. A gente vive um clima de pesadelo aqui, eu estar me expondo. Na verdade, é expondo para poder ter mais ajuda, né? Para que a sociedade, as autoridades, todo mundo possa entender a gravidade e possa vir em ajuda. De silêncio, de uma censura tácita, sabe? Muito grande. Eu não tenho medo não, mas se eu tivesse alguém quiserem fazer alguma coisa contra mim, pelo menos eu tenho minha consciência tranquila de que eu estou ajudando os seres humanos, os policiais, que diga-se de passagem, uma polícia excepcional, a Polícia do Espírito Santo. Ela é muito elogiada. São rapazes muito prestativos. Eu falo para eles assim que às vezes o sapo do poço precisa conhecer o oceano. Como eles trabalham muito aqui dentro, eles não imaginam o respeito que outras polícias têm do trabalho deles, que é uma polícia quase zero de corrupção, quase zero de violência policial, são muito técnicos, muito profissionais. A gente vê uma turma nova, com a vontade, um sonho de ser polícia, assim,
Parece que, né, pulsa nas veias aquele desejo de ser polícia, que o americano fala que jamais teria coragem de ser policial no Brasil. Mas assim, aproveitar aqui, né, e falar para vocês, assim, para vocês policiais capixabas, vocês não estão sozinhos. Tem muita gente que está com vocês, que está caminhando com vocês. Contem comigo sempre. Minha rede social é um canal de vocês. Eu acho que sobre a segurança pública todo mundo sabe que meu canal fala sobre isso, apoia. Eu tenho esse projeto do Heróis Reais, que conta histórias heróicas de policiais que deram a própria vida, que arriscaram a vida, enfim. Então, meu trabalho vai ser sempre esse. O meu sonho é fazer com que a sociedade um dia reconheça plenamente o trabalho do policial, reconheça em todos os aspectos, ao ponto de querer abordar eles na rua para tirar foto e mostrar para o filho que aquele ali sim é um ser humano digno a ter um título de herói, né? Então assim, doutor Bernardo, muito obrigado por esse bate-papo, por você desabafar aqui ao vivo, quer dizer, tem que ter muita coragem. Fico imaginando essa agonia que você tem passado esses meses todos, recebendo esses guerreiros que estão, né, tão fragilizados, estão na iminência de cair aí durante a batalha, que a gente tem que manter em pé, tem que manter firme. Eu me sinto muito recompensado. Se eu posso propiciar alguma alegria, alguma felicidade a mais para eles, essa é a minha felicidade. Então, para você que está aí fragilizado, para você policial, não só do Espírito Santo, do Brasil inteiro, que está fragilizado, que não é fácil ser polícia no Brasil, vai da legislação à imprensa, passando pela sociedade, ou seja, em todos os meios vocês não têm incentivo, mas está aqui um doutor que eu vou depois disponibilizar aí um link para que vocês possam fazer contato com ele, outros profissionais, psiquiatras do Brasil todo que lida com o policial, fazer contato, vocês estarem se comunicando, porque precisamos estar realmente todo mundo unidos para abraçar e ajudar ainda mais esses guerreiros aí, né? Então, doutor, obrigado pela disponibilidade, obrigado por hoje. Estou podendo falar porque é tão difícil, até agora eu não tive essa oportunidade. Eu sei que você tem falado também com a família do Bonomo. A mãe dele já tinha entrado em contato com você antes, colocando que haveria essa possibilidade. A gente está até aguardando. Eu salvei a vida dele outra vez. Na primeira vez eu o internei pessoalmente. Infelizmente agora não foi possível. É muito triste isso. É muito triste. Muito triste. É muito triste mesmo. Era um rapaz brilhante. A gente está até no aguardo para saber informações de onde vai ser o velório, as informações do sepultamento. Então, assim, hoje um dia é um dia triste por si só, né, de finados, quer dizer, das pessoas que deram o fim, né, já não estão mais entre nós, e vim com um assunto desse, né? A gente é natural do ser humano ser um pouco egoísta e falar, não vou pensar nisso não, deixa eu resolver minhas coisas, já basta eu com os meus problemas, não quero saber dos problemas dos outros. Só que esses outros são os que fazem as nossas proteções, né? São os que estão protegendo a nossa família, nossos filhos, enquanto nós estamos trabalhando, ou até mesmo dentro de uma sala de cinema, são eles que estão lá fora fazendo a nossa segurança. Então chegou na hora, gente, sociedade, chegou na hora de parar de colocar na conta da polícia. Nós temos que mudar isso. A conta que nós temos que cobrar agora é de outra categoria, né? Nós estamos vendo aí um problema sério na política, é aí que é o nosso foco, é saber escolher, mas não é escolher o que é melhor para mim não, é o que é melhor para a sociedade, para a comunidade, o que é melhor para o meu bairro, o que é melhor para a minha cidade, o que é melhor para o meu estado, o que é melhor para o meu país, não para mim. Então, se a gente começar a mudar isso daí, e pensar em coletividade, um vai estar pensando no outro, um vai estar ajudando o outro, aí sim a gente vai ter um país que a gente merece. Porque eu sempre falo assim, que eu tenho por obrigação, é um sonho meu, pode ser que seja um sonho seu também, de entregar um Brasil melhor do que eu peguei. A minha filha tem que receber esse Brasil pelo menos um pouco melhor do que eu peguei. E se cada um pensar assim, a gente vai fazer o possível, o impossível, como o doutor Bernardo tem feito aqui esse trabalho sensacional. Eu peço mais uma vez
por vocês, para falar por todos os seguidores, a admiração que eu estou tendo pelo seu trabalho, muito obrigado. pelo seu sacrifício. A gente vê que você está emocionalmente, assim, porque você considera filhos, né? A gente imagina que você deve considerar filhos, né? E ver teus filhos sucumbindo assim, a tanta dor emocional e a sociedade não sabendo. Agora que todo mundo está sabendo, não tem mais como a gente virar a cara e dizer que é problema do outro, é nosso problema. Vamos cada um aí do jeito que puder e pensar, vir para ajudar, né? Então, parabéns também à Associação do Cabos e Soldados que abriram essa porta, estão aqui proporcionando essa oportunidade para os seus soldados estarem se tratando, enfim, para poder ainda prestar um serviço para a sociedade. Contem comigo, policiais, qualquer problema, está aqui o Dr. Bernardo, está fazendo o possível e o impossível. Então, tire qualquer possibilidade da sua cabeça e vem conversar com ele. Vem estar aqui, tá? Para vocês aí, muito obrigado pela atenção. Se você quiser mandar uma última mensagem, fica aí à disposição para você mandar uma última mensagem. Os policiais, vocês são uma das minhas principais razões de existir. Se realmente, tanto profissionalmente quanto afetivamente, e eu acho que talvez as pessoas não sabem o valor que o policial tem, só na hora de estar 190. Verdade, isso aí. Guerreiros, vocês não estão sozinhos, estamos juntos, tá? Contem comigo e sociedade, vamos embora, tá na hora a gente abraçar esses guerreiros aí e caminhar com eles para a gente poder melhorar a segurança pública do nosso Brasil. Valeu, obrigado.